Hoje, aqui no nosso Jornal Nacional, a comunicação na pré-história. O que as pessoas sabem sobre isso? Como realmente era. Tubarão pré-histórico descoberto vivo no Japão. Entrevista com o paleontóloga Mara Brandão. Aqui no Jornal Nacional. Boa noite, pessoas que têm televisão, celulares, iPod. Boa noite, boa noite. Hoje teremos uma edição especial do nosso jornal. Iremos tratar de um assunto que tem poucas fontes de pesquisa. Mas que não deixa de ser fascinante. A pré-história. Para começar, vamos com a nossa repórter Lúcia Guimarães descobrir como as pessoas se comunicariam na pré-história. É com você, Lúcia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Lúcia. Onde você está? Estou aqui na pré-estadual de Zé Lopes para ver como os alunos se comunicariam se estivessem na pré-história. Então, como você se comunicaria se estivesse na pré-história? Eu tentaria fazer alguns tipos de gestos para demonstrar que é a fonte. Como se fosse chamar alguém para assim. Só que na época não teria como demonstrar isso de uma forma melhor. Necessidade de massa. Eu acho que eu me comunicaria através de sons que eu acho que identificariam o que eu estava tentando dizer e através de sinais. O cara fazendo sinal, assim. Através de desenhos. Sei lá, através de gestos, sinais, ou sei lá, desenhos, alguma coisa parecida assim, tacar uma pedra na pessoa para saber que eu estou tentando falar com ela. Desenho. Desenho nas paredes. Através de gestos. Gritar pra ele. Eles tinham uma linguagem oral. Provavelmente eles se comunicariam através de sinais de fumaça ou de sons ou gestos. Dizer que tá... Eu faria gestos trazendo a mão em direção a mim. Se eu quisesse algo assim fumada, realmente não sei como é que faria não, mas daria um jeito. Faria assim. Não sei, eu precisaria falar que eu precisaria estar caçando, não sei. Pra chamar, eu acho que eu faria assim, bem bonito. Com fome. Me dá um banho, eu faria. Muito bom. Uma clava e já atacando. Tá bom, obrigada. Não sei, tira isso, cara. E se você fosse avisar que tá faltando água e a pessoa ter que ir lá pegar? Eu ia morrer de sede. Nossa, muito interessante o jeito que as pessoas se comunicariam, né? Muito mesmo, mas como realmente era isso? Esse é um mistério. Nossa, que barulhos são esses? Pessoal, a gente tá gravando. Mas o que é isso? É o Homo habilis? Parece que sim, olha como ele anda curvado e tem os braços compridos. Percebe que ele possui ferramentas. O Homo habilis tem esse nome porque habilis vem de habilidade. E eles foram os primeiros da trajetória humana a criarem ferramentas. Mas o que é esse barulho agora? É o Homem erectus. Pois veja que ele já anda em pé. Olha a ferramenta dele, é bem mais elaborada. É uma espécie de facão. Tem uma teoria de que o Homo erectus teria sido o primeiro da evolução humana a usar o fogo. Nossa, é interessante. Calma aí, deixa eu adivinhar agora.
Só pode ser o homem Neandertal? E não é que é mesmo? Caramba. É o Homo Neandertal. E ele tem esse nome por causa do lugar em que seus fósseis foram achados. Já observe a ferramenta dele, mais elaborada. Se olharmos o formato de sua língua, veremos que ele possui o que permite a fala. Eles provavelmente tinham seus dialetos. Tinha dialetos? Muito interessante. O Homo Neandertal ele teria convivido com o Homo sapiens sapiens, imitando alguns de seus métodos de sobrevivência, como vestimentas e ferramentas. Teorias dizem que nós, os Homo sapiens sapiens, os próximos na evolução humana, teríamos dado cabo nos Neandertais. Então, amiguinhos, por favor, vocês podem vir aqui pra gente testar vocês? Muito bem. Eu gostaria que você... Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Pode fazer um desenho pra nós? Muito obrigada, muito obrigada. A gente pode perceber que ele não consegue fazer nenhum tipo de desenho, ele não tem habilidade pra isso. Mesmo sendo Homo habilis, né? Sim. Agora, Eretos, por favor. Pode fazer um desenho? Olha só, a gente pode observar que ele já desenhava, né? Sim, porque ele tinha uma necessidade maior de se comunicar, ele via a natureza e precisava expressá-la. E aí a gente pode ver os desenhos que geralmente tinham nas cavernas, as pinturas rupestres. São praticamente pauzinhos, né? São algumas coisas muito básicas. Então, por favor, senhor Neandertal, pode fazer aqui um desenho pra gente? A gente pode perceber que ele já tem uma certa habilidade com a caneta. Olha só o desenho do Neandertal. Nossa, é bem mais evoluído, né? Mais elaborado. E nós podemos ver que ele desenhou assim o fogo, né? Que é uma coisa que ele passa a dominar e que é de extrema importância para a sobrevivência na evolução do ser humano. Muito interessante, muito interessante. Muito bom. Muitas coisas. Agora pode ir embora, metendo o pé todo mundo. A gente quer gravar. Bom, a parte dessa loucura toda, vamos entrevistar a paleontóloga Mara Brandão para discutir um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. Olá, Mara. Olá, Rodrigo. Olá, Roberto. Oi, Mara. Boa noite. Então, a gente tinha algumas dúvidas aqui, a gente queria te fazer umas perguntas, pode ser? Claro, quais são as dúvidas de vocês? Então, é o seguinte, a gente queria saber por que é chamado de pré-história. Nós chamamos de pré-história porque a história, para nós paleontólogos, é a partir da documentação dos fatos na escrita. E como na pré-história não havia esses documentos, nós chamamos ela desse jeito. Mas se não tinha nenhum documento, não tinha algo escrito, como foi estudada a pré-história? Como se estuda a pré-história? Nós dividimos a pré-história em 3 etapas: paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais. Nesses 3 períodos nós estudamos a história através de fósseis, ferramentas, pinturas nas cavernas e tudo mais. E como assim era a relação da comunicação na pré-história nesses períodos? Como é que era? A comunicação era algo muito precário. Era através de ruídos, gestos, sons e com sinais de fogo para outras tribos, avisando que a sua tribo está em perigo, ameaça ou até mesmo para afugentar animais e outras tribos. A gente falar com outras tribos também tem que comunicar com a sua própria tribo mesmo, né? E conforme foi evoluindo, o homem foi evoluindo, também foi evoluindo a comunicação, né, da pré-história. Por exemplo, o Homo habilis, a gente viu que ele mal se comunicava. Agora, se a gente observar o Neandertal, a gente vê que ele tinha até dialetos e mais modos de comunicação. Realmente, e pelo desenho você também percebe isso, que através da evolução do homem, a sua comunicação também vai evoluindo.
como os videntes. Então, no período paleolítico, a comunicação era muito pouca, né? Então, e como foi passando as etapas dos períodos, foram evoluindo a comunicação, certo? Porque no período paleolítico, tudo era basicamente o começo. O homem estava descobrindo tudo, até as próprias moradias para poder desenhar, se proteger, e com isso a evolução era muito precária. Então é isso, Mara, muito obrigada. Obrigada, tá, por esclarecer nossas Boa dúvidas. noite. E nós vamos ver agora uma reportagem muito interessante Sobre um tubarão pré-histórico descoberto vivo no Japão. Um pescador japonês encontrou um tubarão raro, muito raro, o tubarão cobra. Pré-histórico, o animal está acostumado a viver a 600 metros de profundidade. De acordo com Notícias UOL, esta foi a segunda vez em 10 anos que o tubarão cobra foi localizado na costa japonesa, mas foi o primeiro capturado com vida, permitindo aos cientistas entender um pouco mais a espécie. O animal é um fóssil vivo, que quase não evoluiu desde a pré-história. Seu aspecto lembra mais uma serpente ou uma enguia do que seus parentes, como os tubarões brancos. Tem um par de guelras a mais do que os outros tubarões e seus dentes têm forma de tridente. Segundo fontes do aquário, o tubarão estava fraco e desorientado, e não foi possível salvar a sua vida. Nossa, que matéria inacreditável, não é, Roberta? Eu não acredito que acharam, Rodrigo, um tubarão pré-histórico vivo. Muito interessante mesmo como as coisas são. Mas então, pessoal, essa foi a edição especial do nosso Jornal Nacional. Muito obrigada por assistir. Boa noite. Boa noite. Caneta não, cara. Não tem nada a ver com caneta. Mas o que é isso? É online? E onde como? Internet não tem ferramentas. Estou aqui na escola de 10 lotes. Estou aqui. Consigo. Comunicação na pré-história. Tubarão. Gravando. E esse... Vocês podem falar também. E esse é um... É bem mais elaborado. Tem uma teoria que o Homo erectus... Não é que é mesmo, é o Homo erectus. E ele foi esse nome por causa da localização onde seus corpos foram encontrados. Já observe ferramentas dele, bem mais elaboradas. Se olharmos o formato de sua língua, veremos que ele possui um jeito. Logo, eles provavelmente tinham seus dialetos. Aí você fala, um detalhe. Então deixa eu ver as habilidades. Cara, tá gravando, Daniel? Não.